Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa obra é maravilhosa sobre o milênio, Apocalipse 20 e o debate sobre o milênio. Pastor, teólogo, Matthew Waymeyer. Matthew Waymeyer. Eu não gosto de falar das editoras, né? Porque eu não ganho R$ 1 para isso. Mas aqui vocês já viram, tá? O logotipo, né, da editora que é a Chamada da Meia-Noite. Uma editora que está trazendo muitos materiais, principalmente comentários bíblicos. E ela voltou com tudo. E a linha dela de publicação mais forte sempre foi a escatologia. Sempre foi a escatologia. Grandes teólogos pré-tribulacionistas, né, porque a editora é pré-tribulacionista, escreveram para ela, como Vim Malgo, Dave Hunt, o Menno Kalischer, ainda está vivo, né, escreve para ela. Ela produziu vários congressos de escatologia nos anos 80, anos 90. Era uma febre, né? E agora ela voltou com tudo. E esse livro aqui, tá, é maravilhoso porque o Waymeyer vai defender o pré-milenismo. Pré-milenismo. Ele é pré-tribulacionista, eu não sou. Eu sou pré-milenista. Porque há o pré-milenismo histórico, que é pós-tribulacionista, e há também o pré-milenismo dispensacionalista, que crê que a igreja não passa pela grande tribulação. E o dispensacionalista, ele é pré-tribulacionista. Então, tem essas diferenças aí. O pré-milenista histórico, ou pré-milenismo histórico, defende que a igreja passa a grande tribulação e defende o milênio literal. E o dispensacionalista não crê nisso. Ele crê que a igreja não passa pela grande tribulação, ele é pré-tribulacionista, mas defende o milênio. É pré-milenista. Então, o Waymeyer, ele é pré-tribulacionista, mas aqui ele vai falar só do milênio. Tá? É um livrinho, eu comprei ano passado, maravilhoso, top demais. Os argumentos que ele usa aqui para defender o pré-milenismo, olha, é difícil rebater, viu? Impossível praticamente. Que é o Matthew Waymeyer. Ele é PhD em teologia pelo The Master Seminary. Faz parte da equipe pastoral da Grace Emmanuel Bible Church e é o deão acadêmico do The Expositor Seminary. Waymeyer fez parte do corpo docente do The Master Seminary entre 2010 e 2015, como professor de Novo Testamento e exposição bíblica. Ele e sua esposa, Julie, casaram-se em 95 e têm 5 filhos. 5 filhos. Waymeyer. Essa obra, no total, gente, vai ter, junto aqui com a bibliografia, 144 páginas. 144 páginas, tá vendo? Eu amei essa obra, né? A primeira edição foi do ano passado, 2023. Tá? As folhas são amareladas, né? Eu paguei 23, R$ 22 dessa obra. Barato, né? Você tem aqui a introdução da obra. Aí você tem aqui, ó, introdução. Introdução à escatologia e a questão do milênio. Introdução ao livro do Apocalipse. Depois ele vai trabalhar a questão do milênio aqui. Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6. O tempo em que Satanás será preso, presente ou futuro. A natureza da primeira ressurreição, física ou espiritual. A duração dos 1000 anos, simbólica ou literal. O reino milenar de Cristo. A cronologia do Apocalipse 19 e 20. Recapitulativa,
ou sequencial, porque tanto para um pós-milenista como para o amilenista, tá, o livro não está em ordem cronológica. Tá? O livro ele é cíclico. O que é isso, Elias? Segundo eles, o livro conta a mesma história 7 vezes. Então, no capítulo 20, é o 6º ciclo que está sendo aberto, recontando a história da redenção e por aí vai. Já os pré-milenistas, que defendem o milênio literal, tanto um pré-milenista histórico ou um pré-milenista dispensacionalista, vai entender que não. A ordem é sequencial. É interessante essa questão. Ele trabalha aqui. E vai defender que é sequencial. Depois ele vai pegar o capítulo 20, versículo 7 a 15, tá? Vai falar a batalha final de Satanás e perante o tribunal de Deus. Aí você tem notas e bibliografia. Vamos aqui, ó. Introdução, a obra. Depois a introdução, capítulo 1. A escatologia e a questão do milênio. Introdução à escatologia. O que é escatologia? Por que estudar escatologia? A questão do milênio. Então ele vai trazer, para você que não conhece de milênio, né, que tem dificuldade, esse livro vai esclarecer de maneira fácil. Fácil. Não é aquele livro complexo. Eu tenho livros aqui sobre debates do milênio, comentário de Apocalipse. Tá? Então eu sempre estudei sobre isso, né? Hoje eu não estou mais focado em escatologia, estudo outras coisas, história da igreja, contexto histórico e cultural do Antigo Testamento, Novo Testamento, mas eu já estudei bastante escatologia, né? As linhas escatológicas, vixe, eu tinha muito material, mas bastante, a maioria eu vendi, tá? A maioria eu vendi, dei, enfim, mas tenho bastante material ainda sobre escatologia. Então a questão do milênio, aqui ele vai pegar as linhas, né? Para você que tem dificuldade de entender as linhas em relação ao milênio, ele vai te dar aqui, ó, mastigadinho. Você tem a primeira linha, que é o pré-milenismo, também chamado de pré-milenarismo, que defende o milênio literal. Tá? Aqui, ó, o quadro. E os pontos, né? Você tem a posição do pré-milenismo e o que defende. Tá? Ó, a presente era atingirá o seu apogeu com o período de grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. São os pontos, né? Quando Cristo retornar, estabelecerá um reino terreno e o governará por um período de 1000 anos, frequentemente conhecido como milênio. Quando Jesus voltar, os crentes ressuscitarão para reinar com ele, e Satanás será lançado no abismo, onde permanecerá por 1000 anos. Durante o milênio, Cristo reinará com retidão e haverá paz e justiça em toda a terra. Lê em Isaías capítulo 2, versículo de 1 a 9. Melhor, Isaías capítulo 2, versículo de 1 a 5. Isaías capítulo 11, versículo de 1 a 9. Ao fim dos 1000 anos, Satanás será solto do abismo e reunirá o remanescente dos descrentes para lutarem contra Cristo. Eles, porém, serão definitivamente derrotados. Todos os descrentes mortos ressuscitarão e Deus os julgará conforme as obras deles. Após esse julgamento final, tanto os crentes como descrentes entrarão no estado eterno. Então, esses são alguns pontos do pré-milenismo. Aí você vai para a segunda linha, pós-milenarismo ou pós-milenismo, tá? Que entende que o milênio não é literal, é um período de paz. Mas os pós-milenistas, né, essa corrente foi muito forte no século XVI, XVII, XVIII e XIX. Muito forte essa corrente. O pós-milenista, ele vai defender, tá, que o milênio será uma época dourada, onde o mundo vai ser evangelizado e cristianizado. Tá? Esse período acontece antes da volta de Cristo. Quando isso acontecer, esse período de ouro acontecer, Cristo volta. Por isso a posição pós-milenista.
Aqui ele explica, tá? E aqui você tem os pontos, né, do pós-milenismo. Eu vou parar um pouquinho aqui para vocês pausarem o vídeo e lerem, tá certo? Vou ganhar tempo aqui, ó. Ele coloca, de acordo com o pós-milenarismo, 2 pontos. Aí você tem os pontos aqui, chaves, né, na visão pós-milenarista, ou pós-milenista. Tá aqui, ó. Você pode pausar para vocês lerem. Tá bom? Aí você tem a terceira visão, que é a visão amilenista. O sufixo A aqui, ó, A, significa não milênio. Eles não concordam muito com esse nome, né? Eles gostam de chamar de milênio realizante. Milênio realizante. Tá? Que o milênio é a atual era que nós estamos passando agora. Nós estamos vivendo. O milênio é agora. Onde Cristo está reinando, não de maneira física, mas espiritual. Ele reina nos nossos corações. Tá? E essa fase vai acabar com a segunda vinda de Cristo. Então, o milênio é um período indeterminado de tempo, que vai da primeira vinda de Cristo, quando ele veio, que foi inaugurado por Cristo, quando ele veio, e vai até a sua segunda vinda. Estou aqui resumindo a posição amilenista. Está aqui, ó. Aqui ele tem um quadro explicando. E você tem, de acordo com o amilenismo, aí vem os pontos, né, daquilo que defende essa visão, que é muito conhecida também e defendida, né, por grandes estudiosos. Tá? Vocês podem pausar aí para lerem. Esperar um pouquinho para vocês pausarem aí. Aí vem, ó, resumo comparativo das perspectivas sobre o milênio. Então o livro é bem detalhado, qualquer um entende. Até aquele que não é teólogo, nunca sabe nada de teologia, vai entender. Tá? Ó, resumo comparativo das perspectivas sobre o milênio. Amilenista, pós-milenista e pré-milenista, né? Cada um defende. Não são posições diferentes, são escolas de interpretações diferentes. Se você tem uma interpretação, uma exegese diferente, tá? Automaticamente o sentido do texto vai mudar. Vamos continuar aqui. Aqui ele conclui, ele vai para o capítulo 2, que é uma introdução ao livro de Apocalipse. Vai falar aqui um pouquinho do contexto de Apocalipse, o autor de Apocalipse, a data do Apocalipse, que foi escrito ali no período de Domiciano, não no período de Nero. Muitos defendem que o livro foi escrito na época de Nero, mas é quase impossível afirmar isso, né? Mas tem gente que defende. Tá? A ocasião do Apocalipse, os destinatários do Apocalipse, propósito do Apocalipse, uma síntese de Apocalipse. Ele vai te dar um esboço geral do livro. Tá? E aqui você tem um esboço geral do livro. Sumário, praticamente, né? Dos capítulos. Tá? Depois ele vem aqui, ó, abordagens interpretativas de Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 18. Aqui ele vai trabalhar as principais linhas de interpretação, como a abordagem idealista, também chamada de simbólica, a abordagem preterista, a abordagem historicista e a abordagem futurista. Depois ele vai te dar aqui, ó, uma introdução ao milênio de Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Tá? Aqui você tem um texto do capítulo 20, de 1 a 6. Tá? Depois ele vai trabalhar, ó, as diversas interpretações de Apocalipse 20, de 1 a 6 procuram responder a 5 questões cruciais. As diversas interpretações de Apocalipse, versículos de 1 a 6, procuram responder a 5 questões cruciais. Primeira, a prisão de Satanás é presente ou futura? É presente, ele está preso agora ou será no futuro? Segunda pergunta, a primeira ressurreição, que aparece no final do versículo 4,
É uma ressurreição física ou espiritual? A duração dos 1000 anos é simbólica ou literal? O local do reino milenar será o céu ou a terra? E a quinta pergunta. A cronologia de Apocalipse, capítulo 19, versículo 21, até o capítulo 20, versículo 1, é recapitulativa, como eu falei no início lá, é cíclica, está contando a mesma história, ou é sequencial? Então, essas 5 perguntas ele vai responder aqui, defendendo a visão pré-milenista. Aí ele vai te dar um resumo das principais questões interpretativas de Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6. Você tem a questão e você tem a posição pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Sobre a prisão de Satanás, a primeira ressurreição, os 1000 anos, o local do reino e a cronologia de Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Você está vendo aí, ó. Essas 5 questões serão abordadas nos capítulos 3 a 7. E Apocalipse 20, de 7 a 15, será tratado nos capítulos 8 e 9 desse livro aqui. Vamos continuar aqui, ó. Preciosidade, né? Capítulo 3. O tempo em que Satanás será preso. A primeira pergunta, né? Presente ou futuro? Aí ele vai trazer a importância da questão. Depois ele vai explicar um pouquinho aqui, ó. Você tem a perspectiva do milênio, se é presente ou futuro. A posição milenista e pós-milenista entende que é presente. E a posição pré-milenista entende que é futura. Então, uma explicação das visões. Perspectiva 1. Satanás já está preso, como defende o amilenismo e o pós-milenismo. Por que ele está preso? Porque o texto fala que ele não pode mais enganar as nações. Essa é a única restrição que aparece no texto. E são essas questões que os pós-milenistas trazem e também os amilenistas. Não há mais nada no texto. Então, Satanás não pode impedir que o evangelho seja pregado. Ele não pode impedir. Ele não tem mais poder. Ele perdeu força. Ele pode enganar, ludibriar, mas impedir não pode. O debate é extenso. Mas o texto fala, não fala de uma limitação. O texto fala que ele foi preso. Preso. Tá? Então ele traz aqui a perspectiva. Tá? A perspectiva milenista e pós-milenista sobre a questão da prisão. No momento da prisão, aí vai citar outros textos, né, que os pós-milenistas citam, e os amilenistas, dos evangelhos, que mostra Satanás sendo restringido, sendo amarrado, preso. Então você tem aqui, ó, tá? A perspectiva amilenista e pós-milenista. Então ele vai trazer vários textos aqui, ó. Mateus, porque não dá para ler, tá, gente? Mateus 12, 29, não dá para ler por causa do tempo. Ó, Lucas 10, 17 e 18. Depois ele vai citar aqui, ó, a palavra de Anthony Huckman, que foi um grande amilenista, né? Inclusive tem um livro que é a melhor exposição do amilenismo que temos em português. O nome do livro é A Bíblia e o Futuro. A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman. Maravilhoso, uma maravilhosa obra. Eu tenho aqui, já fiz o review aqui no canal, já fiz o review aqui no canal. É a melhor exposição da posição amilenista. Aí você pega aqui também, ele pega João 12, 31, 32, Colossenses 2, 15, Hebreus 2, 14 e 15, 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B, Apocalipse 12, 9. São textos que mostram que Satanás está preso, no sentido de estar restringido. Restringido. Tá? É o que defende os amilenistas e os pós-milenistas. Depois ele vai trabalhar aqui um pouquinho, ó, sobre a natureza do aprisionamento de Satanás, no capítulo 20. Depois ele vai trabalhar o propósito do aprisionamento. Qual é o propósito? Está no texto. Para que não mais enganasse as nações. Versículo 3 do capítulo 20. Então eles focam nisso. Então ele não pode mais enganar. Isso que significa a prisão. E o abismo para eles é a terra. É a terra. Aí é quase impossível defender isso, né? Porque a palavra abismo
se refere não à terra, se refere à prisão de demônios. Mas é a posição milenista e pós-milenista. Depois vem a segunda perspectiva, que é a posição do escritor aqui. A prisão de Satanás como evento futuro. Futuro, que é a posição daqueles que defendem, como eu defendo, o milênio literal. Aí ele vai fazer uma avaliação das perspectivas, depois ele vai te dar a atividade de Satanás na presente era. Satanás agora, ele está preso? Me responda aí vocês que estão assistindo esse review aqui. Ele está preso de fato? Ele está limitado de fato? Totalmente? Aí o Weymeyer, ele vai trazer vários textos do Novo Testamento mostrando que ele não está preso não. Ele está agindo, e muito. Tem nada de preso, ele será preso, então a prisão será futura. Aí ele vai trazer aqui, ó, as questões, né? O Apocalipse 20 inicia com um anjo anônimo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Depois de prender Satanás, ele o acorrenta e o lança no abismo, fechando-o e pondo o selo sobre ele. Ele vai explicar sobre tudo isso, sobre a corrente, sobre o selo, no decorrer da exposição. Tá? Aqui ele vai citar vários eruditos, tá? Vários comentaristas, explicando sobre essa prisão. Por exemplo, ele vai citar o Wayne Grudem. A imagem de lançar Satanás em um fosso, fechando-o e selando-o, nos dá um retrato da remoção total de sua influência sobre a terra. De fato, ele está preso. Se você pega um estuprador, um assassino em série, e você pega e a polícia pega e prende ele, o que acontece? Ele vai voltar a matar? Ele vai estar matando, vai estar estuprando? Não, por quê? Porque está preso. Então a ação dele foi restringida. Assim acontece com o diabo, ele será preso. Aí ele cita aqui, ó, o grande erudito, que tem um comentário do Apocalipse, Mons, que não, infelizmente não foi traduzido para o português, e talvez nunca seja. Diz assim: as medidas elaboradas tomadas para garantir a sua custódia são mais facilmente compreendidas como implicando a cessação completa de sua influência sobre a terra, em vez da mera restrição de suas atividades. Então não é uma restrição, é uma prisão. Aí ele cita aqui Walvoord. Se uma apresentação simbólica da prisão de Satanás tivesse a pretensão de ensinar que Satanás foi deixado completamente inativo, que imagem mais dramática poderia se oferecer do que este retrato? Pergunta Walvoord. Aqui você tem mais um fato. O fato de Satanás ser encarcerado e selado no abismo, uma prisão para espíritos malignos, é o indicador mais claro da completa cessação de sua atividade e influência na Terra durante os 1000 anos. Olha só. As referências ao abismo, que é a palavra grega abussos, em Lucas 8,31 e Apocalipse 9, em particular, indicam que o confinamento no abismo implica a remoção completa da atividade e influência na Terra. Abismo é prisão de demônios. Não dá para fugir disso. Então, a visão milenista e pós-milenista é enfraquecida. Né? Tem pontos fortes, lógico que tem. Mas a visão pré-milenista, ela tem pontos fracos? Lógico que tem. Tá? Mas ainda é a posição que tem menos pontos fracos. Tá? As outras têm mais. Por isso que eu defendo ainda a visão pré-milenista. E aqui ele vai citar o texto de Lucas 8,31, a questão lá do Gadareno, que os demônios pediram para não ir para o abismo, e a mesma palavra que aparece no capítulo 9 de Apocalipse, e o capítulo 20, onde o diabo é preso. Ele vai trabalhar essas questões aqui, ó, sobre a prisão do diabo, sobre o abismo. É um livrinho, gente, olha, vocês estão vendo aí, maravilhoso. Olha que top aqui. Ele vai citar o Apocalipse 9, sobre o abismo ali. Meu Deus do céu, é top demais. Pensa numa obra maravilhosa. Depois ele vai te dar aqui, ó. Mas enquanto a cláusula de propósito, no capítulo 20, versículo 3, que fala que ele será preso
para não enganar mais as nações. Ele vai falar um pouquinho aqui dessa cláusula. Depois ele vai te dar, ó. Ele vai falar aqui, ó, a atividade de Satanás na presente era. Ele vai citar vários textos, ele vai citar 23 textos, mostrando que a atividade do diabo na presente era mostra que ele não está preso, mas que ele está totalmente ativo. E se ele está preso, como diz os amilenistas, nossos irmãos amilenistas e pós-milenistas, então a corrente, ou a coleira que ele está preso é muito longa. É uma corrente longa, porque não tem condições. Então, a atividade de Satanás na presente era demonstra que ele está solto e que sua prisão será futura. Aí está aqui os textos. Ele entrou em Judas e o influenciou para que traísse. Ele procurou peneirar Pedro como trigo. Ele encheu o coração de Ananias, influenciando-o para que mentisse ao Espírito Santo. Aí você tem os textos, tá? Ele enviou o mensageiro para esbofetear o apóstolo Paulo. Ele impediu Paulo de viajar para Tessalônica. Ele arranca a palavra de Deus dos ouvintes incrédulos antes que o evangelho crie raízes, tá? Na famosa parábola do semeador. Ele conta mentiras, porque ele é o pai da mentira. Ele tem os incrédulos sob seu domínio. Ele tenta os crentes. Ele procura tirar a vantagem dos crentes. Então aqui está mostrando que ele não está preso, não. Ele é chamado de o Deus deste mundo. Ele cega a mente dos incrédulos. Ele procura enganar os crentes, tal como fez com Eva. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele opera nos incrédulos para influenciá-los a viver de modo como vivem. Ele procura enganar os crentes enquanto luta contra eles. Ele engana e arma emboscadas para os crentes. Ele mantém os incrédulos cativos para fazerem a vontade dele. Olha o tanto de texto que mostra a atividade de Satanás, que ele não está preso. Ele ronda tal como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele é o pai dos que praticam o pecado. Ele detém os incrédulos pelo seu poder. Ele é chamado de sedutor do mundo inteiro. Ele enganará todos os que habitam sobre a terra. É engraçado que o Grant R. Osborne, no seu comentário exegético do Apocalipse, ele vai falar que em todo o livro do Apocalipse, Satanás nunca é mostrado, é revelado como ser poderoso. Nunca. Todo poderoso. Não. Ele é mostrado sempre, ele é revelado como sedutor, como enganador. Aí está o seu poder. Poder de enganar, de seduzir, ludibriar. Depois de ele citar esses textos, mostrando que ele está solto, tá? Ele te dá a conclusão aqui, ó. Tá? Aí vem, ó, o engano de Satanás na presente era. Tá? Aí vai trazer mais uma exposição dos textos, de vários textos bíblicos, tá? Sobre o engano de Satanás na presente era, mostrando que ele está solto, não preso. Aí, gente, é maravilhoso. Pense num livro bem detalhado, defendendo a posição pré-milenista. Você que não é pré-milenista, tá? É bom você ter esses livros também, para você ter o contraponto. O propósito declarado do aprisionamento, qual é o propósito? Ele vai explicar. Aí ele vem aqui, ó, a natureza não progressiva do aprisionamento, tá? Vai explicando os supostos paralelos do aprisionamento. Aí vai citar vários textos dos evangelhos. Enfim, top demais. A total falta de concordância entre os detalhes das duas passagens claramente demonstra que elas tratam de dois eventos diferentes, que ocorrem em duas épocas distintas. Aqui Apocalipse 12 e Apocalipse 20. São épocas distintas. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Satanás é expulso do céu, expulso por Miguel e seus anjos, lançado abaixo para a terra, que é uma outra palavra grega, não abismo. Engana o mundo um curto período. No capítulo 21 a 3, ele é expulso da terra, expulso por um anjo, lançado no abismo
impediram de enganar o mundo por um período de 1000 anos. Então, é diferente, né? Aí você tem a conclusão e ele começa o capítulo 4, que é a natureza da primeira ressurreição. Ele vai defender que é física, não é espiritual, como ensina os amilenistas e os pós-milenistas. E por aí vai. Então, é um livro bem detalhado, gente. Tá? Você lê em uma única sentada, né? Porque é 144 páginas. E é uma das melhores exposições que nós temos da visão pré-milenista. E se vocês gostaram dessa obra, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.